Bom, boa tarde a todos e a todas, deputados, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV da Assembleia Legislativa, pela rádio digital e também aqui na sala da CPI. Havendo o quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião da CPI, constituída pelo ato da presidência número 30. Inicialmente, eu coloco em votação a ata da reunião anterior, ou as atas, né? Uma ata da reunião anterior. Os senhores receberam cópias nos seus gabinetes, então, não havendo, eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós temos também aqui o expediente, sinopse da correspondência de outros documentos recebidos, que são ofício encaminhado pelo senhor Sebastião Moraes Matos, da Vivenda Construções, em resposta ao ofício 92 de 2019, ofício encaminhado pela RMG Engenharia, enviando a documentação solicitada em resposta ao ofício 97, ofício 59332 do DENIT, encaminhando documentos e informações solicitadas em resposta ao ofício 88 de 2019, ofício Secretaria de Infraestrutura 632, encaminhando documentos em resposta ao ofício 89, ofício 003 CEA Alesc, da consultora Espaço Aberto, solicitando prorrogação de prazo para o envio de documentos em resposta aos ofícios 95, 113 de 2019. Também o ofício TC GAP 12318 de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, informando a prorrogação da sessão de servidores Roberto Silveira Flashman e Gabriel Vicente de Ferreira Carvalho. Ofício CIE 733 de 2019 da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Requerimento do deputado Bruno Souza para juntada de documentação e ofício GJA 278 de 2019 encaminhando documentos a esta CPI. A ordem do dia hoje, nós temos a requisição de novos documentos. Não sei se o relator tem alguma observação para fazer sobre os novos documentos. Algum outro deputado? Não. E temos hoje a oitiva das testemunhas Roberto Alexandre Zatar e Laércio Osvaldo Martins, os quais pergunto se encontram aqui. Então eu peço para que o senhor Laércio seja acompanhado pela assessoria da comunicação da comissão, para que seja, cumprimento a deputada Luciane Carminati, seja acompanhado até a outra sala, e chamo o senhor Roberto Alexandre para fazer parte aqui da nossa reunião. Muito obrigado, senhor Roberto Alexandre. O senhor pode ligar ali o microfone? Ajustar aí para ficar mais confortável. Certo. Então, senhor Roberto, o senhor tem conhecimento do motivo de estar aqui? Sim. Então, eu peço para que o senhor se apresente com seu nome, sua idade, data de nascimento, seu endereço e a sua profissão. Pois não. Engenheiro civil, Roberto Alexandre Zatar, funcionário de carreira do ex-DEINFRA, hoje Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, nascido em 18 de 8 de 1955, morador na Rua Tenente Silveira, número 540, apartamento 202. Muito obrigado. Senhor Roberto, o senhor veio acompanhado de advogado? Não. Tá, o senhor tem o direito de permanecer calado, depois de alguma intervenção, e eu passo, então, nesse momento, a palavra ao relator, deputado Bruno Souza, para dar sequência à oitiva. Boa tarde, senhor Roberto. Boa tarde, irmão. Muito obrigado por atender a nossa convocação. O motivo da sua requisição foi que o senhor foi gerente de estudos e projetos, foi consultor de licitação e também diretor-geral do DEINFRA. E participou como consultor de licitação e presidente da Comissão de Licitação durante Concorrência Pública Internacional 4407, que contratou o consórcio Florianópolis Monumento. O senhor provavelmente é a pessoa que mais conhece esse processo licitatório, esse trâmite, já que atuou do começo ao fim
nesse processo licitatório. Então, tenho certeza que o senhor vai conseguir nos esclarecer muitas coisas hoje nessa oitiva que são necessárias para o esclarecimento da história da ponte Siluz e da sua recuperação. Então, estávamos muito ansiosos porque sabemos que o senhor vai poder nos fornecer muitas informações importantes aqui. Novamente, poucos conhecem tanto como o senhor esse processo licitatório. O senhor poderia começar especificando sua formação e os cargos que atuou no DEINFRA e em quais períodos? Minha formação é engenheiro civil. Né? Apenas engenharia? Civil. Apenas engenheiro civil? Civil, isso, apenas. Né? Funcionário há 39 anos, né? No serviço público. Atuei como gerente de projetos, à época era DOH ainda, né? Bem antigo, né? Depois fui diretor de obras e manutenção na Secretaria da Saúde. O senhor lembra os períodos? Muito tempo, né? Mas me lembro de governos, né? Digamos assim. De infraestrutura, na Secretaria de Manutenção na Saúde foi governo, se não me engano, Paulo Afonso. Depois atuei dentro do DEINFRA como gerente de projetos, de obras civis, aí no caso. Né? Depois fui consultor de licitações do DEINFRA, na época, em 2004, 2005, na época desse processo licitatório, né? Onde eu ocupei o cargo, tá aí no caso, de presidente da Comissão de Licitações. Depois fui também na Secretaria de Infraestrutura à época, por 6 meses, diretor-geral da Secretaria de Infraestrutura. Governo Luiz Henrique e Leonel Pavan, não me engano. Depois fui gerente de licitações, agora, ultimamente, no governo, fui de Raimundo e Eduardo Pinho Moreira. Ainda acabou para mim. O senhor é consultor de licitação, correto? Na época, a função, né? Consultor de licitações, pelo regimento interno do DEINFRA. Perfeito. Sim. Então, o senhor pode nos explicar o motivo de realizar uma licitação na modalidade concorrência, tipo técnica e preço? Pode explicar para essa comissão? Por que foi escolhido? Por que se usa isso? E por que nesse caso isso? Bem, não partiu de mim, né? Partiu de toda a estrutura do órgão onde escolheu esse tipo de modalidade, que foi o pessoal jurídico também, né? Por que se escolhe esse tipo de modalidade? Porque eu acredito, sinceramente, é uma concorrência pública internacional, onde foi escolhido projeto, né? À época também, opções de projeto e obra. Por isso que foi escolhido. Tecnicamente, por que se escolhe essa modalidade? O senhor pode nos dizer a definição do que faz um órgão público escolher essa modalidade e esse tipo de licitação? Em função da dificuldade da execução da obra. Em função da dificuldade. Exatamente. O senhor considera que os membros da comissão de licitação e a equipe de apoio possuíam condições técnicas de analisar as propostas desse empreendimento único e de grande porte? A parte de habilitação, né, e a parte de proposta de preço foi a Comissão Permanente de Licitações, onde eu fiz parte. Né? A parte de análise técnica foi uma outra comissão escolhida pelo presidente do órgão, onde tinha pessoas qualificadas para analisar esse tipo de obra. O senhor, então, nos diz que na parte de habilitação da empresa... Dos consórcios, né? Dos consórcios. Então, a comissão tinha condições técnicas de fazer um bom trabalho. Sem dúvida nenhuma. O senhor considera que a comissão de licitação agiu de maneira correta em todas as etapas do certame? Ou, nos dias atuais, julga que poderiam ter agido de maneira diversa em algum aspecto? Não acredito. Eu acho que seguiu todos os trâmites legais do processo. O senhor, então, ainda hoje em dia aprova o trabalho feito naquela comissão? Sem dúvida nenhuma. O senhor teve acesso ao material da fase interna antes de assinar o edital 44 de 2007? Fase interna? Você fala o processo licitatório? Isso. Sim, passa por nós. Passa pelo senhor? Passa. O senhor pode especificar que tipo de acesso o senhor teve?
Li o processo, né? Vem toda a tramitação, a análise, a solicitação da área técnica para realizar o referido processo, o aceite, por exemplo, na época que era o presidente do órgão, por ser uma autarquia, existia um presidente do órgão, né? Onde ele deu o aceite, parecer jurídico, grupo de gestores, todo mundo analisando o referido processo. Quem confeccionou o edital? Quem elaborou Isso. o edital? A parte de habilitação nossa, que rege conforme a lei, é o setor de licitações, né? A parte técnica é o setor técnico, que seria termo de referência, essas coisas todas. Quem fez a parte de habilitação? Quem escreveu? Quem foi o responsável técnico? A parte de habilitação? Fui eu. O senhor, então, foi o responsável por elaborar o edital no que tange a sua parte de habilitação. Isso. Parte jurídica, né, qualificação econômica e financeira e a regularidade fiscal. Parte jurídica, econômica, financeira e fiscal. E a habilitação, claro. O senhor gostaria de o documento que a gente tem para julgar? Eu quero... O senhor foi gerente de estudos e projetos no ano 2003, confere? Segundo os dados, confere. Nesse período, a sua gerência fez alguma revisão ou conferência no projeto para a recuperação da Ponte Luz, concebido pelo consórcio Sonotécnica Ingerhop e cedido pelo DNR quando na entrega do projeto? Não. O senhor, então, sua gerência nunca fez revisão alguma no projeto? Não, a nossa gerência era só na parte de obras civis, quando foi a gerência. Existe outra gerência técnica para obras de artes. Qual seria a gerência? A gerência pode citar, por favor? Sim, era vinculada à diretoria de infraestrutura. Era uma gerência específica. Qual gerência? O senhor lembra o nome, não? Não me lembro. Aí teria que pegar o organograma do órgão na época, mas não me lembro. Havia uma gerência específica para obras de arte? Gerência específica para obra de engenharia. De engenharia? Onde encaixava as obras de arte. O senhor me diz, então, que não fez nenhuma conferência, então, no projeto encaminhado pela Sonotécnica. Então, por que o DEINFRA, sabedor das reais condições do empreendimento, não revisou esse projeto e solicitou nenhuma alteração? Apenas recebeu sem conferência? Não eram atribuições do setor de licitações desse daí. Existe uma diretoria de engenharia onde ela faz todo o checklist do projeto. Então, se os senhores recebem um parecer favorável de um órgão técnico, como é de um edital de licitação, eu recebo um parecer favorável num setor jurídico. Não cabe a mim contestar. Jurídico, mas tecnicamente era sabido que o projeto tinha certas condições e isso não foi solicitado em momento nenhum, nenhuma alteração, nenhuma revisão, nada. Não tenho ciência disso. O senhor não tem ciência disso? Não tenho. Entretanto, a ata da reunião do dia 11/4/2007 informa que o projeto de referência data de 2002. Já o edital afirma que ele foi concluído, o projeto de referência, né, que ele foi concluído em 2004. Ou seja, temos duas datas para a conclusão do projeto de referência. O senhor saberia, conforme está projetado, temos ali primeiro a ata da reunião do dia 11/4/2007, que fala que o projeto de referência, esse que foi baseado, esse da Sonotécnica, ele é de 2002. Já no edital, nós temos a referência que o projeto foi concluído em 2004. O senhor saberia informar quando o projeto que serviu de base para o edital ele foi de fato concluído? Não tenho. O senhor fez um edital, elaborou um edital para a execução deste projeto. O senhor não sabe quando ele foi concluído? Não, eu não fiz. O senhor participou da confecção do edital
para a execução desse projeto de referência, não foi isso? Para a obra, né? Para a obra, sim, Para a mas obra. para a execução do projeto de referência. Para a execução da obra do projeto de referência. A obra foi baseada nesse projeto de referência. Não é isso? Sim, eu que estava aqui Então, e o senhor recebi. E o senhor não sabe a data que ele foi confeccionado? Não sei, não tenho ciência disso. O senhor não sabe? Não sei, não passava por mim. Durante toda a confecção do edital, a elaboração do edital, essa pergunta de quando que era o projeto de referência nunca foi feita? Nunca foi feito. Para mim, nunca foi O feito. senhor nunca se questionou? Nunca foi feito. Senhor Roberto, como foi elaborado o orçamento para a licitação de recuperação da ponte Cícero Luiz? Tais como as metodologias utilizadas, se foram usadas tabelas de referência, de preço, de órgãos oficiais, por exemplo? Não. Não? Como foi elaborado o orçamento para a licitação de recuperação da ponte Luiz, tais como as metodologias usadas, se foram usadas tabelas de referência, de preço, de órgãos oficiais, por exemplo, DNR, DINFRA ou outros? Como que foi feito, como que foi elaborado o orçamento? Geralmente o orçamento é feito pela diretoria de planejamento, à época, onde tinha um setor de orçamento, né? Onde tinha os quantitativos e o preço que era aprovado. Nós tínhamos um preço base, né? E ali era colocado. Tinha orçamentista específico para isso. Certo. O orçamento básico ele previa alguns itens, como metodologia executiva de obras, estudo de estudo de transferência de carga e ajustes, projetos detalhados de obras, projetos de obras provisórias, estado da obra e programação da reabilitação. Como o senhor pode conferir aí, né? São itens para estudo e detalhamento de projetos executivos da obra, contratados com o consórcio Florianópolis Monumento a um custo de aproximadamente 22,5 milhões de reais. Era normal incluir esses itens de projeto no orçamento de obras de reabilitação? Quem fazia isso era um setor técnico, não tenho condições de... Não. O senhor tem muita experiência com licitação. Experiência, sim, e eu lhe fiz uma pergunta clara. Era normal incluir esses itens de projeto no orçamento de obras de reabilitação? Pelo que eu sei, foi a única obra que teve isso, né, desse porte, mas geralmente não se coloca isso. Geralmente não se coloca isso. Quando fizemos obras... Então, nenhuma obra que o senhor viu se coloca projeto, orçamento de projeto em obra de execução. O orçamento de projeto consta o orçamento, mas assim como verba, nunca vi. Não. Ali é um preço global que está ali. Apenas para os deputados. Geralmente é detalhado. Né? Para explicar aos deputados, nós temos uma verba de quase 22 milhões e 500 mil reais relacionados à parte de projetos em uma licitação de execução de obras, o que, como o senhor Roberto mesmo afirmou, isso não acontece. Até porque são diferentes. Pois é, mas aí tais estudos e detalhamentos de projetos, eles deveriam ter sido feitos antes da licitação da obra, não é verdade? Não entendi a pergunta. Aqui nós temos estudo de transferência de cargas, projetos detalhados de obras, projetos de obras provisórias. Esses estudos todos eles deveriam ter sido feitos antes da licitação da obra, não confere? No meu entendimento, sim. E o senhor se questionou sobre isso durante a sua presidência como presidente? Como presidente da comissão, você está ali para julgar, né? E óbvio. Isso passou sem nenhum problema pelo senhor? O senhor não viu nenhum problema aí? Veio pelo setor técnico, né? Qualificado para isso e assinado, assumindo toda essa responsabilidade. O que eu vou contestar? Qual era a sua responsabilidade como presidente da comissão de licitação? A minha responsabilidade... O que nós devemos, então, responsabilizar o senhor? Qual é a parte que lhe cabe? O que cabe a mim era julgar a parte de habilitação, né? Toda do processo licitatório, a qualificação tanto técnica como jurídica, fiscal, né? No caso que foi técnica e preço. Eram 3 envelopes, digamos, 3 fases, né, de licitação. A primeira fase conosco, a segunda fase com o setor técnico, a terceira fase voltava para nós. Dali nós fechamos o processo e encaminhava ao Conselho Administrativo do órgão, por ser uma autarquia, tinha um conselho onde homologava e adjudicava o referido processo. Ou seja, terminava ali a parte de licitação.
Então o senhor me disse que, independente do vício que tivesse antes de chegar até o senhor, não seria sua responsabilidade e o senhor não faria nada ao respeito. Como aqui nós temos algo estranho às licitações. Não, pode ser estranho agora. O importante é ser escutado com o setor técnico. Por que ele botou aqueles itens ali? E o senhor Aquilo ali deve ter uma composição de custo. E o senhor nos perguntou isso na época? Não é a minha função, né? Como presidente Novamente, de comissão. Então, se vem um projeto para o senhor fazer as suas funções e passar pela sua comissão, e ele vier supostamente eivados de vícios, o senhor vai dar procedência a ele de igual forma? Não é assim, né? Não. Quais são os vícios que tem? Eu estou lhe perguntando que tem algo bem diferente numa licitação. Não, isso é um ponto de vista, né? Agora tem que ver um pessoal qualificado para explicar essa área técnica, de preço, de composição, do serviço. Aqui não é uma composição de serviço. Havia algum receio ou certeza de que os projetos do DNR não poderia ser executado? Por isso que foram incluídos esses serviços de projetos, bem como permitida a apresentação de propostas alternativas? Tinha algum receio de que o projeto do DNR não poderia ser executado e por isso que estão ali esses itens? Acredito que sim, eu não tenho ciência disso. O senhor acredita que talvez por isso? Acredito que sim. Eu acho que era um projeto muito antigo, deve ter acontecido alguma coisa. Então, se havia esse receio de que o projeto não poderia ser executado, por que prosseguir com esse projeto, então? Se havia esse receio? Não sei, não sou a pessoa qualificada para responder essa pergunta. O senhor apenas julga na sua comissão de licitação. Senhor Roberto, pode-se verificar na documentação apresentada pela própria empresa Espaço Aberto, líder do consórcio Florianópolis Monumento, que o currículo dos profissionais componentes do quadro do consórcio, especificamente da empresa CSA Group, ela possuía como experiência projetos de ponte. A experiência que foi apresentada era a experiência em projetos de ponte, não possuindo experiência em execução de tais obras para pontes pensas metálicas com vão superior a 235 metros. Também não consta, em nenhum momento, qualquer atestado, certidão ou declaração que ateste a qualificação técnica profissional desse quadro de profissionais pertencente ao consórcio para pontes pensas metálicas com vão superior a 235 metros, que era uma exigência. Senhor Roberto, considerando que projetar é uma atividade muito distinta de executar, inclusive com RTs e acervos técnicos bem diferentes, por que o consórcio Florianópolis Monumento foi habilitado nessa licitação cujo objeto era execução da reforma da ponte? Foi analisado toda a documentação da qualificação técnica desse consórcio, onde foi dado de acordo com o pré-estabelecido no edital. Não concordo com isso daí. O senhor não concorda? O senhor pode me dizer se havia atestado, certidão ou declaração que ateste qualificação técnica em execução? Sim. Havia? Sim. Senão não poderia ser habilitada. Senhor, porque o senhor pode nos dizer qual era? O senhor lembra de algum profissional? Lembra de alguém que tenha qualquer documento com que ateste essa experiência em execução de obra? Infelizmente não me lembro. Isso daí foi em 2005, se não me engano, né? Ou 2006, não me lembro isso daí. No processo deve estar. O senhor, como o senhor pode ver, nós tínhamos esse tipo de... Era isso que foi disponibilizado dentro da habilitação. Nós tínhamos alguns currículos. E a análise, e o que a gente tem é uma análise, o que os currículos atestavam era uma análise de capacidade de carga de projetos, capacidade de carga de cabos, projetos. Nenhum dos documentos que nós encontramos no processo diz respeito, outro também, diz respeito à capacidade técnica de execução. Isso nos causou bastante estranheza, porque o senhor tem uma explicação para isso? Isso daí, o que está passando aí é o... Opa, desculpe. Aquilo ali é um quadro anexo, né?
Não são atestados técnicos. Sim, não, sim, tudo bem, mas operacionais, nós né? estamos Isso mostrando- é profissional, né? sim, também. Mas digo, nos atestados também não há atestado de execução. E é o que nos causou um grande espanto. Na verdade, eles são currículos apresentados pelo consórcio. Isso, Esses aqui, são né? os anexos que eles Currículos. constavam bem sucintos, né? Dizendo o que já tinha sido executado. Eles apresentaram esses currículos Profissionais aquilo ali, como né? qualificação dos profissionais. Profissionais. Isso, justamente. Só que esses profissionais, eles demonstraram experiência em projeto e não em execução. E nós queríamos entender lembro. por que isso foi aceito. Não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Mas não acredito. Deve ter. Não há. Nós temos, não existem atestados nenhum. Na verdade, atestados mesmo no processo não temos nem para de projetos. O que nós temos são autodeclaração e autodeclaração das empresas e temos também os currículos que aprovam a experiência dos profissionais envolvidos em projetos. Nenhum em execução. Não me lembro, sinceramente. Eu acho que... Obrigado, você não podia ser habilitado. Eu sei, justamente. Não. É por isso que eu estou lhe perguntando, porque ele foi habilitado. Foi habilitado. Foi habilitado Foi. e sem apresentar os atestados. Não. Foi habilitado e tanto que ninguém recorreu contra a habilitação dela. Isso não é verdade. Houve um pedido de impugnação, na verdade. Não, né? não. Eu estou dizendo parte administrativamente. Habilitação. Mas o senhor não faz ideia por que então que uma empresa, o senhor presidente da comissão, Presidente da que comissão. aí, como bem o senhor explicou, era a sua responsabilidade, a habilitação da empresa, isto é habilitação. Isso é O senhor habilitação. habilitou uma empresa que não apresentou os atestados de execução para Nunca faria isso. como que esse projeto foi habilitado? Eu não tenho o processo em mãos, senão mostraria para vocês. Um momento. Ainda nessa questão de qualificação técnica em relação à qualificação técnica operacional da empresa, também não se verifica na documentação apresentada pelo consórcio Florianópolis Monumento qualquer atestado ou declaração que comprove experiência na execução desse tipo de obra. Não foi apresentada nenhuma declaração de contratantes dessas empresas, sequer carta de recomendação emitida pela contratante. Nada, não tinha nada. Ou ainda cópias de instrumentos contratuais, ou sendo apresentadas, como eu falei, apenas autodeclaração. Ou seja, a empresa se autodeclarava capaz de... com capacidade técnica. Como eu falei, não havia nenhum documento atestado de obras, empresa, nem nada. Senhor Roberto, como um consórcio pode ser habilitado na licitação baseando-se tão somente em autodeclaração, declarações e currículos profissionais emitidos pelo próprio consórcio e parceiras? Nós habilitamos a empresa, o consórcio, a construtora Espaço Aberto, se não me engano, ela não tinha experiência nenhuma. Tanto que ela se juntou e consorciou com uma empresa que tinha expert nesse assunto. E foi apresentado. Documentação. Eu vou repetir o enunciado para o senhor responder a minha pergunta, porque o senhor não respondeu. Ainda nessa questão de qualificação técnica, em relação à qualificação técnica operacional da empresa, não se verifica na documentação apresentada pelo consórcio, pelas duas empresas, CSA e também Espaço Aberto, qualquer atestado ou declaração comprova experiência. Não há no processo. Na execução desse tipo de obra. Também não foi apresentado nenhuma declaração de contratantes dessas empresas, qualquer uma das duas. Nenhum contratante, nenhuma documentação de contratante foi apresentado, sequer carta de recomendação emitida por contratante ou algo que é comum em contratações internacionais, ou ainda cópias de instrumentos contratuais sendo apresentadas como ainda cópias de instrumentos contratuais, sendo apresentado apenas autodeclarações. Não houve nenhum atestado, nenhuma demonstração de nenhum contrato, carta de recomendação, nada, apenas autodeclaração. Senhor Roberto, como um consórcio pode ser habilitado na licitação baseando-se tão somente em autodeclarações e currículos profissionais emitidos pelo próprio consórcio e parceiros? Não poderia ser habilitado. Mas foi pela comissão que o senhor era Foi presidente. habilitado pela comissão porque foi apresentado esses documentos. Não foram. O que foi Não é apresentado, possível. e não é uma questão de opinião, isso é uma questão que está no processo, está nas documentações, está ali, aliás. Tá, o senhor pode... É isso aqui que foi... Essa aqui é uma das autodeclarações. É isso aqui que foi apresentado, senhor Roberto. É uma autodeclaração. Isso não é um atestado.
Isso não é uma carta de recomendação, senhor Roberto? Eu quero entender como é que isso é suficiente para habilitar uma empresa. O senhor bem nos falou que a responsabilidade de habilitação era sim sua. Então, por favor, nos explique. Nossa, Então, nos explique como é que se habilita uma empresa baseada apenas em autodeclaração. Mas eu não conheço essa proposta, CFM, não sei quem é. Consórcio Florianópolis Monumento. Porque tinha um atestado técnico. É obrigado a ter um atestado técnico da empresa. Eu vou lhe repetir. O que há são autodeclarações. Eu não concordo. Não é que você concordar, o que está nos autos do processo. Mas eu não tenho os autos aqui para mostrar. Eu vou até ler o que estava no próprio edital que o senhor participou, né, que o senhor elaborou. No caso de empresas estrangeiras que participem isoladamente ou em consórcio nessa licitação, serão aceitos pelo DEINFRA cópias de contratos executados ou vinculações empregatícias em nome da empresa ou das consorciadas, para comprovação das exigências dos itens 6.1.3. Caberá ao DEINFRA, se assim o desejar, fazer eventuais verificações da documentação que for apresentada junto aos clientes contratantes. Ou seja, não foi apresentado cópias de contratos executados, não foi apresentado vinculações empregatícias em nome da empresa ou das consorciadas para comprovação dos itens exigidos nos editais. No edital, está nos autos do processo isso. Existem apenas autodeclarações. E eu queria entender isso. Por que essa empresa foi habilitada sem apresentar os documentos para tal? Não tenho lembrança, sinceramente, não tenho lembrança. Porque É não recente, poderia senhor ser. Roberto? Hein? É recente, é relativamente recente. Não é tão... Relativamente, nós estamos falando com pessoas aqui que estiveram envolvidas em contratos em 1980. Então, relativamente é recente. O senhor não lembra? Não me lembro, sinceramente não me lembro. O senhor teve uma participação fundamental nesse processo, o senhor não lembra? Fui presidente da comissão. Ainda sobre essa parte, caberá ao DEINFRA, se assim o desejar, fazer eventuais verificações da documentação que for apresentada junto aos clientes contratantes. O DEINFRA realizou alguma diligência para confirmar a veracidade dos documentos de habilitação técnica? Não me lembro, não acredito. Então, apresentaram uma autodeclaração e o DEINFRA também não fez diligência para confirmar a veracidade dos documentos de habilitação técnica, é isso? Não me lembro. Com relação à demonstração de capacidade técnico-profissional, o edital exigiu que as licitantes detivessem em seu quadro permanente engenheiros civis responsáveis técnicos pela empresa, detentores de certidão de acervos técnicos expedidas pelo CREA, por execução de obras ou serviços semelhantes ao objeto do edital. Com relação às empresas consorciadas e estrangeiras, foi feita a seguinte observação. No caso do consórcio, serão aceitas certidões em nome dos responsáveis técnicos de empresas que participam do consórcio. No caso de empresas estrangeiras que participem isoladamente ou em consórcio nessa licitação, serão aceitos pelo DEINFRA a comprovação, e a comprovação se fará ou por vinculação empregatícia em nome da empresa ou por consorciadas para a comprovação das exigências dos itens 6.1.3 para a proponente através de normas de país de origem da proponente, sendo dispensadas as formalidades acima descritas com relação ao CREA. Sendo assim, se é necessário comprovar um vínculo empregatício, é isso que fala ali, né? Por que no caso do senhor Caleb Mohamed, engenheiro estrutural do consórcio Florianópolis Monumento, foi aceita apenas uma carta de oferta de emprego da CSA Group, em completo desacordo com o edital, sendo essa carta, aliás, datada do dia 8/5/2008, ou seja, apenas 5 dias anteriores à data de abertura dos envelopes do documento de habilitação. Não me lembro também disso. A habilitação é sua responsabilidade. Sim, sim. Por que foi aceita essa carta, essa oferta de emprego, como comprovação de vínculo empregatício? Vínculo empregatício. O senhor quer que eu volte à parte do edital que fala da observação? Pode voltar um slide, por favor? Portanto, eu lhe pergunto outra vez, por que foi aceita uma carta entregue 5 dias antes do edital, da abertura dos envelopes, apenas com uma oferta de emprego, caracterizando isso um vínculo empregatício com este engenheiro?
Hoje a lei é bem clara também. Você não pode exigir que o profissional seja do quadro permanente da empresa. Senhor Mohamed, Basta que ele não tenha um havia vínculo. o senhor escreveu, participou da confecção de um edital que solicitava um vínculo empregatício. O senhor considera uma oferta de trabalho um vínculo empregatício? Para a participação da licitação, sim. Hoje, então, eu posso participar de uma licitação se eu quiser a experiência de um outro profissional, se eu meramente fizer uma proposta para ele, para a sua comissão, estará comprovado, então, que eu posso estar habilitado pela experiência do outro profissional apenas porque eu fiz uma proposta de emprego a ele. É isso que o senhor me disse. Hoje o Estado procede dessa forma? Em termos de contrato, né? O Estado se comporta dessa forma ainda hoje em dia? Sim, acredito que sim. Basta eu fazer uma proposta de emprego a um qualquer, Não, ele aceitando, um vínculo, ele tendo interesse ou não, isso comprovará um vínculo empregatício meu da pessoa comigo. Porque hoje você é proibido exigir que um profissional seja no quadro permanente da empresa. Basta ele ter um vínculo empregatício, um termo de compromisso que ele vai atuar naquele processo licitatório. Se eu fizer uma proposta de emprego para o senhor, eu posso considerar que o senhor tem um vínculo empregatício comigo? Sim. O senhor considera isso um vínculo empregatício? Não é um vínculo. E é curioso que esse engenheiro, eu faço tanta ressalva em relação a isso, porque foi justamente esse foi o engenheiro estrutural de gabarito que conferia o incremento da capacidade técnica. E é por isso que ele é tão relevante. Para os deputados entenderem, a empresa se capacitou tecnicamente, ela conseguiu ter ter esse incremento da sua capacidade técnica, porque comprovou supostamente um vínculo empregatício com esse engenheiro que, aliás, a carta foi feita 5 dias antes do edital, da abertura das cartas. E o senhor acha isso absolutamente normal. Eu posso ficar tranquilo quanto às licitações do nosso Estado, porque isso é algo absolutamente normal. Não vejo problema nenhum. O senhor considera isso então, um vínculo empregatício, para ficar registrado? Vínculo empregatício. Tudo bem. Termo de compromisso, né? Não há compromisso nenhum. Eu fiz uma oferta, a pessoa não falou que aceita, Sim, nem falou que aceita. termo de compromisso, se ele for o vencedor daquele processo licitatório, ele vai ser contratado. E se o engenheiro não aceitasse? E se o engenheiro não aceitasse? Como não vai aceitar? É uma oferta de emprego. Se eu fizer uma proposta, uma oferta de emprego para o deputado ao meu lado, ele pode aceitar ou não. Por isso que não se é aceito, usualmente, uma oferta de emprego como uma comprovação de vínculo empregatício. Porque se eu vencesse a licitação, como aconteceu essa empresa, falando que tem um vínculo com o CALED, ele poderia depois simplesmente não aceitar o emprego. Ele é livre para isso, não é? Porque da parte dele, não há nenhum documento que comprove que ele tinha interesse em participar da obra ou que ele tinha, de fato, algum vínculo, algum compromisso com aquela empresa. Por isso me estranha muito o senhor, presidente de uma comissão com tanta experiência na área, me dizer que isso é um vínculo empregatício. Porque o engenheiro CALED ele poderia simplesmente recusar. E aí a empresa venceria, e se ele recusasse, como é que ficaria? A empresa, o consórcio, ganhou pontos na parte técnica, porque supostamente, que eu discordo bastante, comprovou um vínculo empregatício com esse engenheiro, que poderia simplesmente recusar a oferta. Por isso me estranha muito o senhor achar que isso é um vínculo empregatício. E aí, o que aconteceria se o engenheiro recusasse a oferta? O que aconteceria? Teria que ser contratado um novo profissional aí ela qualificado. Já estaria habilitada. Não. Isso depois do processo, né? Todo, né? Já da homologação do processo. É que isso serviu para a habilitação. Foi comprovado que havia um engenheiro com essa... Vocês aceitaram, a comissão aceitou isso como um vínculo empregatício e como uma comprovação de que o consórcio tinha habilidade para fazer isso, porque simplesmente fez uma oferta a uma pessoa que poderia muito bem pegar essa oferta e recusar. Por isso me preocupa se os senhores estão aceitando esse tipo de comprovação de emprego nas licitações do Estado e o senhor ainda está na ativa. Não estou mais. Não. O senhor já se aposentou? Estou de licença. Está de licença, mas não se aposentou ainda? Ainda não. Então isso me preocupa, por isso que eu faço tanta ressalva em relação a esse ponto. Ainda mais porque esse ponto foi fundamental também para a empresa ser habilitada. Uma simples oferta de emprego a um qualquer, que poderia aceitar ou não. Isso não é uma questão de opinião, é uma questão de fato, é lógica, né? Senhor Roberto, não é contraditório utilizar o tipo técnica e preço e exigir o atendimento
de apenas 50% da pontuação da técnica para classificar uma proposta? Vamos por partes. O senhor escolheu, o senhor bem como falou no começo aqui dessa nossa oitiva, que pela complexidade da obra foi escolhido a técnica, o tipo, técnica e preço. Porque era importante a empresa comprovar a habilidade técnica. Entretanto, o senhor, quando confeccionou o edital, solicitou apenas uma pontuação de 50% da parte técnica. A título de comparação, no mesmo ano, 2008, um aluno, para ser aprovado na rede pública, precisaria ter 70% do domínio das matérias para passar de ano. Entretanto, basta a empresa ter 50% de aprovação técnica para fazer a obra mais complexa do litoral brasileiro. O senhor mesmo assim considera acertada a exigência de uma proposta técnica com apenas 50% do atendimento geral? Quem pontuava não sou eu também, né? Eu fiz uma pergunta. Está fazendo uma pergunta. Geralmente, o de infra usava 60-40 ou 50-50. Foi optado 50-50. Qual a sua opinião? Minha opinião, acho que poderia ser até, pelo vulto da obra, poderia ser 70-30. Basta lembrando que a nota máxima da proposta técnica seria 100 pontos, sendo desclassificadas as propostas que obtivessem nota final inferior a 50%. 50%. Então, para passar de ano ano letivo, precisa de 70%. Agora, para construir ponte, para reformar ponte, 50%. É o que estava no edital. E para ficar... Apenas para esclarecer, e eu vou retomar a pergunta também, nós estamos falando que 50%, a parte técnica, até para os deputados entenderem, a parte técnica, ela equivalia a 50% da avaliação total técnica. Ou seja, não era 50% da nota técnica, era comprovação de capacidade técnica. O resto não dizia respeito à parte técnica. O senhor considera isso um bom método? Considera que para essa obra tão complexa, o senhor considera que essa foi uma boa forma de escolher a empresa? Foi. 50, foi. 50 para o senhor? Tranquilo. Tá bom. Não, fala depois. Senhor Roberto, por que descrever o histórico da concepção e execução da ponte foi considerado como técnico? Não entendi a pergunta. Acabamos de falar que a parte técnica, a comprovação de que a empresa tinha capacidade técnica, equivalia a apenas 50% da nota técnica. 50% da nota técnica dizia respeito à capacidade técnica. Redundante, mas é verdade. O resto eram outros critérios. Entre eles, histórico da concepção e execução da ponte. Por que isso foi considerado como técnico? Quem faz toda a parte técnica era o setor de engenharia. Essa parte o senhor, então alega que o senhor não participou da confecção do edital nessa parte? Nessa parte eu não participo. O senhor não participou em nenhum momento nisso? Nenhum momento disso. E o senhor... De elaboração de termos, de referências, de pontuação, não passa por mim isso. O senhor considera adequado atribuir 30% da nota técnica para descrever o conhecimento do problema? Todos os editais do DEINFRA é conhecimento do problema, se não me engano é 30%, plano de trabalho é 20% e assim vai indo. O senhor considera o setor normal? De engenharia, isso é normal. O senhor considera que informações que podem ser obtidas na internet, como histórico da construção e afins, são realmente necessárias para avaliar a capacidade técnica de execução da empresa, a ponto de somente este item valer 30% da nota atribuível ao licitante? Porque nós fizemos o teste. Nós pegamos o que foi apresentado e valeu 30% e nós encontramos diversos trechos ipsilitri na Wikipédia, no próprio site da Infra, e isso valeu 30%. Isso significa que eu, que sou contador e não entendo nada de engenharia e muito menos de pontes, eu conseguiria estar 30% habilitado tecnicamente para realizar essa obra. O senhor considera esse um bom critério? Se for assim, não considero. Porque foi isso. O que foi apresentado
na licitação que o senhor foi o presidente da comissão, eu vou repetir isso, foram partes ipsilitri pegadas de site e colado lá. E isso valeu 30% da nota técnica. Não tenho ciência. O senhor, Não li. o senhor não leu o quê? O que a empresa apresentou? Isso é importante. Não. Como já falei para vocês, o conhecimento do problema, plano de trabalho, existe uma comissão específica para fazer análise técnica. O senhor Onde dão a pontuação. não foi essa mesmo. O senhor considera uma consulta à internet um bom fator para ganhar 30% da nota técnica? Quem deu as notas, não sei como é que foi a interpretação deles. Eu estou lhe dizendo, o edital está ali atrás do senhor. Está ali para se o senhor quiser olhar. Todos esses critérios, para os deputados mineiros, todos esses critérios fazia parte da pontuação e valia 30% da nota técnica. Um método executivo, que se encontra no site do Infra. Principais características técnicas também se encontram no site do Infra. Principais problemas ocorridos durante a construção, Google. Utilização da ponte e sua degradação ao longo do tempo, desde a inauguração, também na internet. Influência da atual situação da ponte sobre a metodologia executiva de restauração, se encontra também. Isso aí valia 30% da nota técnica. O senhor concorda com esses critérios? Como está escrito ali, eu concordo, sem dúvida nenhuma. Todos esses itens nós conseguimos encontrar, como eu falei, todos esses estão na internet à disposição. Ou seja, um Google conseguiria responder... Tirava 30 pontos. Tirava 30 pontos. O senhor acha adequado? Não. Se for assim, não acho. Quem fez a análise... Não, mas quem fez o edital, na verdade, né? Dar 30%, Quem da faz nota o edital nessa parte, eu não participo. Já relatei aqui. O senhor considera que o grau de complexidade técnica do sistema portante e de transferência de carga tem a mesma complexidade técnica do conhecimento do problema, que é esse histórico que nós mostramos, que envolvia o histórico da ponte e a utilização da ponte, itens fáceis de acesso fácil à internet, ou seja, 30% da nota. Ou seja, o sistema portante de transferência de carga era o grande problema técnico ali da ponte Cílio Luz. A empresa comprovar que saberia como lidar com esse problema tem o mesmo peso de uma consulta à internet. O senhor considera que eles têm o mesmo grau de importância no edital? Não concordo. O senhor discordou, então, desse edital? Não, nessa qualificação aí, não participei. Mas o senhor discorda do método que foi feito? Não posso dizer nesse momento agora que eu discordo. Isso já passou. Não. Infelizmente. Passou, mas o senhor pode nos dar uma opinião. Novamente, o edital atribuiu o mesmo peso ao histórico da ponte para o sistema portante de transferência de carga, que é o motivo de que tanta complexidade. Teve o quê? 3, 4 empresas no mundo que sabem fazer. Sim. E o edital atribuiu a mesma importância para os dois itens. Até a título de curiosidade, a empresa fez 28,5 pontos de 30 na parte do histórico, mas nessa parte aqui ela fez apenas 16 de 30. O senhor não vê como grave isso? Um edital apresentar a empresa conseguir não comprovar a parte técnica, talvez com excelência, mas conseguir o mesmo peso no histórico. É difícil falar. Ela atingiu um ponto razoável para ganhar, né? Agora, acredito... O senhor poderia discordar do edital na fase interna de licitação? O senhor tinha essa prerrogativa? De discordar do edital? De apresentar objeções, de discordar do texto, a forma como ele foi apresentado, fazer alguma objeção ao edital em si? Na parte de qualificação técnica, não. Na fase interna, eu me refiro. Digo, então, a fase interna, onde é feita a elaboração. O senhor não tinha competência não ou tinha prerrogativa competência para nem isso? atribuições para isso. O item 7.2.6.3 do edital 44, que está ali, estabelecia a pontuação para cada um dos requisitos. Errôneo, pontuação 0. Insuficiente, pontuação 40%.
e completo, 100%. O senhor poderia explicar a metodologia de graduação da pontuação? Eu não tenho condições. Isso daí vem do setor técnico nosso. Mas o senhor tem uma vasta experiência em licitação. Sim. Tem. Explique para essa comissão, por favor, o que significa isso? Como que é feita essa pontuação? É uma análise muito subjetiva, né? É uma análise subjetiva? Subjetiva. No meu entendimento, essas novas licitações nossas agora, até por intermédio nosso, do órgão, minha, que foi junto ao Tribunal de Contas, nós fizemos uma qualificação técnica agora bem mais subjetiva. Agora é mais objetiva. Essa é muito subjetiva. É muito subjetivo, então. Muito subjetivo. Então a obra mais complexa do litoral catarinense à época ficou sobre assim, uma análise subjetiva dessa. Mais subjetiva. Depende de cada técnico para dar sua nota. Porque eu sempre me pergunto, é um serviço de engenharia especializado. A empresa, para mim, ela está ou apta a realizar o serviço, ou ela não está apta a realizar o serviço. Certo. Ela não está insuficientemente apta ou para ganhar 40% para transferir carga e peso de uma ponte. Existe coerência para atribuir 40% da nota para uma proposta considerada insuficiente? Como eu falei, ou ela está apta ou ela não está. Existe alguma coerência, alguma justificativa para 40% de pontuação? Não, se fosse assim, então você tem que dar 0 ou 100, né? Exato. Mas o senhor acha que há coerência em dar 40%? Eu tenho 40% de capacidade técnica. Eu entendo a posição. Mas, e o que o senhor acha disso? Eu não acho certo. O senhor não acha certo? Não é certo. Senhor Roberto, após a homologação do edital de licitação, quem era o servidor público e o setor responsável por conferir se o consórcio foi firmado antes da assinatura do contrato? Setor jurídico do órgão. Seria o setor jurídico? Jurídico do órgão. Após a homologação e adjudicação pelo Conselho Administrativo do órgão, né? Como já falei, por ser uma autarquia, né? Passava para o setor jurídico. Na época, Projur, né? Se não me engano, Procuradoria Jurídica. O senhor poderia explicar o motivo de não ter sido exigido do consórcio vencedor da licitação a constituição oficial do consórcio, registro na junta comercial do local, no local sede da empresa líder, antes da assinatura do contrato, haja visto que, além de uma exigência da Lei 866, como o senhor bem sabe, foi realizada a previsão no edital da licitação, considerando que a solicitação do registro do consórcio Florianópolis Monumento foi protocolada na Junta Comercial de Santa Catarina 132 dias após a assinatura do contrato. Qual o risco que o Estado corre nessa situação? Não entendi. Qual o quê? O consórcio foi constituído 132 dias após a assinatura do contrato. Certo. O senhor bem sabe que isso é contra a lei das licitações, bem contra o próprio edital que o senhor participou da confecção. Certo. Qual o risco que o Estado corre nessa situação? Não sei, me informa. O risco não sei. Agora, não sei como é que vai acontecer uma coisa dessa. Deixar acontecer isso. Não tinha ciência disso, não. Estou errado? No meu entendimento, sim. E era usual? Não. Não até para quem quiser está aqui, né? Aliás, o contrato, na assinatura do contrato, que pese as datas estão ali, 21 do 11, o contrato está em 27 do 11, e o consórcio foi protocolado apenas no ano seguinte, em 8 do 4. Isto é usual nos contratos de infra? De consórcios? Isso. Não tenho ciência, não passa por mim isso, não poderia lhe informar. O senhor não passa. Não tem ciência de nada que não passa pelo senhor? Não passa por mim. Depois do final o senhor tem quantos anos no Estado, trabalhando no Estado? 38. 38 anos. E tem ciência apenas daquilo que passa estritamente pelo senhor? Sim, nesse caso, sim.
O senhor Tolstói, da empresa Tec, que integrou o consórcio Nova Ponte Luz, afirmou aqui nessa comissão, na sua oitiva, abre aspas, se nós tivéssemos ganho a licitação, essa ponte estava pronta em 2013, porque a nossa solução era execuível, era eficiente e porque tinha os melhores técnicos, as melhores empresas trabalhando. Por sua vez, os engenheiros Roberto de Oliveira, da Associação Catarinense de Engenheiros, e Werner Kraus Jr. e Diego Benítez Paradeda, da UFSC, concluíram em documentos datados de 27/8/2015, intitulado Estimativa dos custos decorrentes da ausência da ponte de luz em Florianópolis, que a ausência da ponte representa o custo de 3 milhões anuais, referente apenas ao atraso adicional aos trabalhadores usuários de transporte coletivo e consumo adicional de combustível. Apenas de transporte coletivo. Período compreendido entre os anos 2010 e 2018. Portanto, no período 2014-2019, sendo 3 milhões por ano, calcula-se um prejuízo de pelo menos 18 milhões de reais apenas no transporte coletivo aos cidadãos da região metropolitana de Florianópolis. O senhor se considera responsável por causar esse custo adicional ao cidadão? Eu? Não. O senhor habilitou, esse foi o responsável pela habilitação desse contrato, dessa empresa, participou da confecção do edital. O senhor considera-se responsável pela habilitação de empresas sem capacidade técnica para a obra? Eu, como presidente da comissão, sou o presidente da comissão, tem mais uma outra, mas tem mais 5 pessoas junto. Nós habilitamos a empresa, o consórcio, sem dúvida nenhuma. O senhor se considera responsável pela habilitação dessa empresa junto com os seus colegas? Eu considero. E o senhor se considera responsável pela habilitação de empresas também sem capacidade técnica? Não, nunca foi feito isso. Nunca foi habilitada uma empresa sem capacidade técnica? Não. Considerando sua participação, 1. Na redação do edital. 2. Como consultor do DEINFRA. 3. Presidente da comissão de licitação. 4. Diretor-geral de Infra à época da assinatura do contrato. Aliás, aquele contrato, quando foi assinado e o consórcio não estava ainda confeccionado, o senhor era o diretor-geral. Diretor-geral do DEINFRA. O senhor nunca recebeu alguma vantagem indevida, presente, favor ou benefício espúrio para habilitar o consórcio Florianópolis Monumento no edital 44/2007? Nunca recebi nada. Senhor Roberto, por que o consórcio Nova Ponte Luz, liderado pela empresa Norberto Odebrecht, se retirou da concorrência para a fase 2 da Ponte Luz? Por que você retirou? Ela solicitou retirada da Qual o motivo da sua retirada? Não me lembro, sinceramente não me lembro. Ela fez uma correspondência. Deve estar fundamentada no referido processo. O senhor não lembra? Não me lembro. Por quê? O senhor Tolstói, da empresa Tec, que integrou também o consórcio Nova Ponte Luz, quando questionado por que retirou sua proposta da concorrência, afirmou: aqui, essa mesma cadeira que o senhor estava, se analisarem a ata desta primeira fase, vocês vão ver que é uma ata que eu reputo como imoral, porque a gente faz 12 ou 14 impugnações na ata e não foi atendido. Palavras dele. Na realidade, foram 11 impugnações, sendo 8 mais objetivas. Houve algum tipo de pressão para habilitar o consórcio Florianópolis Monumento? Para minha parte, não. Não tive pressão nenhuma. As impugnações foram essas, né? Estão projetadas aí. Essas são as 8 mais objetivas. O consórcio Nova Ponte Luz fez 11 impugnações aos documentos apresentados pelo consórcio Florianópolis Monumento, na fase de habilitação da licitação. Fase que o senhor estava envolvido, englobando, em suma, a ausência de acervo técnico das empresas integrantes do consórcio, como eu já também falei aqui nessa oitiva, e seus respectivos profissionais, e a falta de apresentação de alguns outros documentos. Como resposta à primeira impugnação, que foi no sentido de que a empresa, o consórcio Nova Ponte Luz, se manifestou na seguinte forma: nenhuma das participantes do consórcio CSA e Espaço Aberto atendeu ao item 6.1.3.2.1, item 1, ou seja,
não demonstraram possuir acervo ou reforço, recuperação de ponte suspeita em estrutura metálica reabilitada com vão mínimo de 235 metros. Por sua vez, a comissão de licitação em ata, no dia 20/6, exarou o seguinte entendimento. Quanto à primeira consignação, a comissão e a equipe de apoio consideram improcedente o que o consórcio Nova Ponte de Luz fez, né? Impugnou, tendo em vista que a pergunta e resposta número 2, encaminhadas aos licitantes em 11/2/2008, onde disse: o subitem 1, 2, 3, referidos por vossas senhorias, são subitens do item 6.1.3.2.1 do edital em questão. Portanto, vale por extensão a afirmativa expressa de que será aceita a comprovação de cada uma das exigências em um único atestado, e também vale o somatório da capacidade dos consorciados. E ainda mais, vale a nota aplicável às empresas estrangeiras. Experiência dos consorciados. Temos aqui 2 problemas. Houve uma impugnação por parte do consórcio Nova Ponte de Luz, que ela falava que o consórcio Florianópolis Monumento não tinha experiência em pontes com vão de metálicas com vão de 235 metros. Vocês, o DEINFRA, respondeu com isso, dizendo que era válido um único atestado e também vale o somatório de experiência dos consorciados. E ainda mais, vale a nota aplicável às empresas estrangeiras. O problema é, como eu já apontei aqui, não há atestado nenhum deste. E muito menos podemos considerar a experiência dos consorciados, já que o que o consórcio Florianópolis Monumento apresentou foi uma autodeclaração da empresa Amann Whitman, que fazia parte do consórcio, era uma parceira do consórcio, não era consorciada. Senhor Roberto, por que as impugnações não foram respondidas de maneira fundamentada? Ou seja, indicando que em páginas estavam os documentos considerados como aceitáveis e se encontraram. E todas, além disso, todas os outros questionamentos, as impugnações foram respondidas. A primeira impugnação foi aquela resposta que eu mostrei anteriormente, e depois, em relação às outras impugnações, os senhores respondendo, remetendo a primeira resposta. A primeira resposta. Uma resposta que diz que valeria o atestado ou a experiência das empresas consorciadas. Então eu lhe pergunto, por que as impugnações não foram respondidas de maneira fundamentada, ou seja, indicando em que páginas os documentos considerados como aceitáveis se encontravam? Quando responde-se às impugnações, fizemos menções aos atestados técnicos, botamos páginas, tal. Por que não falaram, então, onde é que está esse atestado? Onde é que está esse atestado? Quando nós fizemos a habilitação, constava todos esses processos. Não é possível? Não está. Eu não tenho vistas ao processo. Não, quando é procedente, eu vou repetir. Quando é procedente, e o senhor, e como está ali, ó, quando é procedente, não faz como o senhor fala. Cita-se o documento e a página onde ele está. O senhor está vendo alguma citação em relação à página ali? Não. Pois então, os senhores impugnaram, citando uma suposta existência de um atestado ou de experiência de consorciadas, entretanto, não fizeram o que é usual, citando o documento e a página onde ele se encontra. Não tenho mais. Não me lembro, sinceramente, não me lembro. Não é necessário, basta olhar aqui. Está aqui. Eu não me lembro quais são as consignações. Não, a questão, senhor Roberto, o Isso senhor aqui é ata de julgamento. Os senhores não citaram em nenhum momento página, falaram sobre os atestados, nada. Por que isso aconteceu? Não me lembro. Não sei o que aconteceu então. Ainda com relação às impugnações e respostas da comissão, com relação à quarta impugnação do consórcio Nova Ponte de Luz, que foi o seguinte: não comprovaram quanto ao item 2, fornecimento, substituição de mais de 7 toneladas de rebites em ponte metálica rebitada. Observação: as certidões apresentadas são da empresa Amann Whitney, que é parceira, mas não participante do consórcio.
e, portanto, não houve comprovação técnica exigida pelo edital, porque não foi analisado o argumento de que a empresa Amann Whitney não era empresa consorciada, sendo que a própria manifestação da comissão foi no sentido de que vale somatório da experiência dos consorciados. Por quê? Por que não foi considerado esse argumento? No meu entendimento, o CSA Group era um consórcio com um pool de empresas junto, que faziam parte dela. Me lembro disso. Então, as outras empresas faziam parte do CSA Group. Não. A empresa Amann Whitney, ela era uma empresa parceira. Ela não fazia parte do pool da CSA Group e não fazia parte do consórcio. Eu quero entender por que os senhores consideraram como consórcio, fizeram referência à experiência dos consorciados, se o documento que existe é de uma empresa que não faz parte do consórcio. Não me lembro, não tenho ciência disso. Não me lembro mais disso. Teria que ver o processo. E com relação à empresa Freycinet, que também era apenas empresa parceira e não consorciada, por que os seus documentos foram aceitos? Na época, estava como consorciada, não fazia parte do CSA Não Group, fazia não? parte, senhor Roberto. Então, Não fazia parte, mas os senhores assim o consideraram. Eu quero entender na comissão o porquê. eu teria que ver o processo para lhe explicar. Eu não... Hoje, o senhor considera que o consórcio Florianópolis Monumentos deveria ser habilitado naquele certame? Junto com o CSA Group, sim. O senhor, mesmo assim... A própria empresa isolada não teria condições. Não. O senhor considera que o consórcio, ele deveria ser habilitado naquele certame? Sim, O senhor considera que foi acertada a decisão da comissão? sim. Então, como é que o senhor explica ele não ter conseguido? Como é que o senhor explica ele não ter conseguido realizar a obra? Não sei. Pela sua opinião, ele estava qualificado a realizar a obra. A realizar a obra. Entretanto, não fez. O senhor, Não fez. por que ele não fez? Não sei se foi questão técnica, se foi questão financeira. Não posso me informar. Eu vou refazer a pergunta. Se hoje essa mesma empresa apresentasse os mesmos documentos ou não apresentasse os mesmos documentos, essas mesmas comprovações por autodeclaração, ela apresentasse para o senhor hoje, ela seria qualificada novamente? O senhor qualificaria novamente essa empresa com todos esses aspectos que eu apontei, que foram, no mínimo, questionáveis? O senhor qualificaria de novo essa empresa, esse consórcio? O consórcio, se tivesse apresentado toda essa documentação, como à época ela apresentou, eu habilitaria, sim. Senhor Roberto, nós podemos ficar tranquilos com as licitações elaboradas e presididas pelo senhor? Sem dúvida nenhuma. O senhor considera essas fragilidades que eu apontei aqui, elas estão presentes em todos os editais que o senhor preside e confecciona? Se checarem todas as licitações que são feitas pelo DEINFRA, é só verificar a eficácia deles. Essas mesmas, então o senhor alega que tudo isso que eu mostrei hoje aqui, nós podemos encontrar nas licitações que o senhor preside na comissão e nos editais que o senhor elabora. É isso? Podem ver. Pode puxar qualquer processo. Essas fragilidades estarão lá. Fragilidades não estão. O senhor está mencionando, né, essas fragilidades. Acredito que ficou muito claro e ilustrado aqui, né? Para mim, não. Eu fico, como deputado, eu me pergunto se o cidadão catarinense ele pode ficar tranquilo que o dinheiro que eles pagam em impostos, ele não está sendo desperdiçado em licitações que têm como resultado o triste fim desse edital. O senhor considera que o cidadão catarinense pode ficar tranquilo com o trabalho das comissões de licitação presididas pelo senhor? Sem dúvida nenhuma.
O senhor tem mais alguma informação a prestar a essa comissão parlamentar de inquérito? Não, não tem nenhuma. Senhor presidente, eu estou satisfeito. Deputado Jessé Lopes, Vossa Excelência tem alguma pergunta? Boa noite. O senhor disse que não se responsabiliza pelos projetos milionários descontados no valor licitado para executar a obra. Qual o setor responsável e se o senhor lembra de nomes? Setor, à época, era o setor, a diretoria de planejamento do DEINFRA, né? Se não me engano, era o engenheiro William, à época. E o setor, a diretoria de engenharia e transportes, à época, era Eduardo Régua, se não me engano, e depois Antônio Romeu Branco. Eles ainda trabalham lá, se o senhor sabe? Não, tudo aposentado. Tudo aposentado. Aposentados. O senhor foi aliciado em algum momento com algum benefício oferecido pela empresa que ganhou a licitação? Nenhuma, nunca. Nem por ela, nem por nenhuma, até hoje. E você sabe de algum outro dessa sua equipe que possa ter sido? Não. Você não sabe ou você não ou tem certeza que não? Tenho certeza que não. De todos os membros da comissão. Ok. Deputado João Amin, Vossa Excelência tem alguma pergunta? Senhor Roberto, segundo o posicionamento do TCE, no relatório DLC 084 de 2014, o consórcio Florianópolis no Monumento deveria ter apresentado a solução técnica alternativa quando da licitação, o que não fez, fazendo essa alteração durante a execução contratual, portanto, alterando o objeto do edital, sendo necessária nova licitação. O senhor considera correta essa posição? A posição do Tribunal de Contas, corretíssima. Só isso, presidente. Senhores deputados, não havendo mais nada a perguntar para o senhor Roberto Alexandre Zata, dou por encerrado o depoimento de Vossa Senhoria. E dou por dispensado Vossa Senhoria. Tá bom. Muito obrigado. Solicito a assessoria que encaminhe o senhor Roberto até a área externa deste ambiente. Da mesma forma, solicito que a assessoria encaminhe para este ambiente o segundo depoente, senhor Laércio Osvaldo Martins. Enquanto o senhor Osvaldo Martins não chega, comunico a Vossas Excelências que recebemos ofício do deputado Jerry Comper, comunicando a ausência no dia de hoje. Igualmente, o senhor deputado Bruno Souza envia ofício solicitando que seja encaminhado correspondência ao DEINFRA, também ao DEINFRA, e ao DEINFRA e ao DEINFRA, relacionados a atos com contratos conforme menciona. Solicita a assessoria que encaminhe cópia aos senhores deputados. DEINFRA, o sucedâneo do DEINFRA, deputado Jamim, com certeza. Vossa Excelência tem razão. Então, que encaminhe cópia aos senhores deputados membros desta comissão. Boa tarde, senhor Laércio. Laércio Osvaldo Martins. Senhor Laércio, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tá. O senhor fala, se possível, bem pertinho. Ok. Senhor Laércio, o senhor sabe por que foi convidado para estar aqui neste dia, nesta CPI? Sim. Tomou conhecimento, recebeu o ofício? Tomei conhecimento, sim. Perfeito. O senhor assume o compromisso de dizer a verdade, somente a verdade, no âmbito interno desta comissão, acerca dos fatos Sim, que o senhor foi convocado para vir aqui? Sim. O senhor se faz acompanhar de advogado? Não. O senhor também pode ficar calado se desejar, após as perguntas feitas. Ok. Gostaria que o senhor dissesse seu nome completo, seu endereço completo, a sua profissão e a sua idade e local de nascimento, para que a pessoa da taquigrafia possa fazer o devido registro. Endereço, nome completo, endereço completo, profissão, data de nascimento e local de nascimento. Laércio Osvaldo Martins, endereço Rua Mediterrâneo, 172, apartamento 301,
Florianópolis. Local de nascimento, Garopaba, Santa Catarina. A sua profissão? Engenheiro civil, Engenheiro civil. aposentado. Feitas as preliminares, eu vou passar a palavra ao primeiro deputado Bruno Souza, que é o relator da CPI, e depois que Vossa Excelência se manifestar, os senhores deputados. Boa tarde, senhor Laércio. Boa tarde. O senhor foi convidado para essa CPI, essa reunião da CPI, porque o senhor foi componente da equipe de apoio da Comissão Permanente de Licitação, do DEINFRA, notadamente no que tange a concorrência pública internacional regida pelo edital 44 de 2007 do DEINFRA, Sim. que resultou na contratação do consórcio Florianópolis Monumento através do contrato 264/2008. O senhor poderia especificar sua formação, cargo em que atuou no DEINFRA e quais os períodos? A engenharia civil eu entrei em 1974 e como estagiário e posteriormente como engenheiro. Assumindo a obra em Tubarão, Morro da Fumaça, aquela região ali, obra de pavimentação. Tá? Quais os cargos o senhor já... Engenheiro civil. Certo, mas quais as funções, os cargos de diretorias? O senhor já exerceu algum cargo de chefia, liderança? Não. O senhor foi membro da equipe de apoio da Comissão Permanente de Licitações do DEINFRA e atuou na Concorrência Internacional 44, 2007, sim, 44. Né? Que resultou na contratação do consórcio Florianópolis Monumento. Sim. E em que atos o senhor atuou na referida licitação? Avaliação das propostas de preço, das propostas das empresas, que na verdade resultou numa única empresa, né? Nas propostas das empresas. O senhor, da empresa, porque a outra empresa saiu do certame, né? A outra empresa. Por que a outra empresa se retirou do certame? Desconheço o motivo. Falam que ela tinha uma proposta de alternativa para a ponte, que o edital previa também essa possibilidade, uma alternativa de construção, de recuperação da obra. E ela, na segunda fase, que é a fase de preço, abertura dos envelopes de preço, ela saiu do certame. Ficou somente o consórcio Monumento. Ela saiu porque ela tinha uma proposta alternativa? Não sei, eu não sei o motivo, não sei. Por que isso faria sentido, só para eu poder entender? Não, ela saiu do certame, ela abandonou o certame na fase de abertura dos envelopes de preço. O senhor acabou de sugerir que diziam que ela saiu porque ela tinha uma outra alternativa para a ponte de luz. Esse foi o comentário que ocorreu na época. Não tem nada oficial desse... Por que uma empresa que tivesse uma proposta alternativa sairia do certame? Por que uma empresa, por ter uma proposta alternativa, sairia do certame? O edital previa também. Eu sei disso, mas por que uma empresa, qual o sentido de uma empresa, por ter uma proposta diferente, ela sai do certame? O que leva uma empresa a sair? Não sei. Eu não vou aqui... Eu tenho as opções aí, várias opções que eu escutava. Não, o senhor pode nos dizer a sua opinião, bem como o senhor pode dizer o que o senhor via. Que me falaram na época é que ela tinha uma proposta alternativa de execução. E se, na abertura dos envelopes, ela revelaria essa proposta. Com a empresa norte-americana, se não me engano. Isso era ela revelaria essa proposta dessa alternativa. E a outra empresa ganhadora poderia, né, outra empresa que fosse ganhadora poderia absorver essa proposta. Não sei se fiz entender. Ela revelaria a proposta da outra empresa, a alternativa que ela teria. É um comentário, eu acho que eu não deveria nem comentar isso aqui. Não se preocupe, senhor Laércio, porque a nossa intenção aqui é conhecer a história, conhecer como o senhor veio para, acredito, com o intuito de contribuir com o esclarecimento da verdade. Então, o que o senhor tiver de conhecimento é, sim, importante que o senhor nos diga. É o nosso propósito aqui e pode nos ajudar. Então, o que o senhor tiver de conhecimento sobre o fato, por favor, traga a luz. Claro, eu vou contar o que eu sei, que eu me lembro. Então, quer dizer, a empresa se retirou
poderia ter se sim. retirado porque não queria apresentar o projeto? É isso que o senhor... Não, a proposta que fazia parte é um projeto alternativo de recuperação do vão central. Tá? O projeto alternativo de recuperação. O projeto contemplava essa recuperação tá, de uma forma. Ela tinha outra forma de executar, que o projeto... Certo, mas por que uma empresa se retiraria apenas por ter um projeto alternativo? Ela revelaria para outra empresa também, se ela perdesse. Se ela não perdesse... queria revelar o projeto. Isso, revelaria o projeto para outra empresa. Teria que abrir os envelopes. Tá. O senhor falou que atuou apenas que atuou nos atos, né? Na proposta de preço, né? E a proposta técnica, o senhor atuou também? Da proposta técnica também. Também? Também. O senhor analisou a proposta técnica? Analisei. Certo. Havia alguma certeza que a outra empresa, o consórcio Florianópolis Monumento, iria ganhar o certame? Não sei, não tenho. Acredito que não. Tinha alguma evidência disso? Alguma indicação disso? Não, não tem nenhuma indicação a respeito disso aí. Em muitas reuniões da concorrência 44/2007, apenas alguns membros da comissão de licitação e da sua equipe de apoio assinavam as atas das respectivas reuniões. Por que isso aconteceu? Nem todos os membros participavam dos atos e das decisões relacionadas à licitação? Não sei, não tenho conhecimento. Diversas atas? Não tem conhecimento aí. Eu sei que alguns se ausentaram, ficaram de licença, com atestado médico, não sei. Era comum a comissão funcionar sem os membros? Não sei. Mas o senhor participou? Não tem conhecimento. O senhor participou dessas comissões, como é que o senhor não sabe? Não entendi. O senhor participava também eu dessas participei comissões? da comissão. Era normal nas reuniões que o senhor participou não estar todos os membros presentes? Não lembro assim. Não lembro alguma reunião que tenha presente. Eu me lembro de a reunião final, que foi da proposta, foram os preços, as avaliações. O senhor não lembra das reuniões que o senhor participou? Mas é isso que o senhor está dizendo, não? Eu participei, eu Eduardo Rego, se não me engano. Eu não sei, as outras pessoas não sei, não lembro. A comissão tinha um número de membros. Apenas alguns desses assinavam as atas. Sim. Era normal isso acontecer? Não sei, eu não participei de nenhuma outra licitação. Foi a única, não sei se era normal fazer isso. Mas na que o senhor participou, isso era normal? Não. Nas outras licitações, eu acho que não. Eu não participei de nenhuma. Na que o senhor participou, era normal? Apesar de ter 9 membros, 7 membros, 11 membros, na verdade, havia, e apenas 3 ou 4 assinavam. Isso era normal? Não, eu acho que não. Não? Então, eu acho que não. Então, se tinha 11 membros e 4 assinaram, não é normal. Isso acontecia por quê? Já que o senhor estava presente nessa comissão? Não sei por quê. Os outros membros estavam presentes ou só esses 4 estavam presentes? Não, eles não estavam presentes. Só esses 4 estavam presentes. Só esses que estavam presentes, eles não estavam presentes. O senhor considera que os membros da comissão de licitação e da equipe de apoio possuíam condições técnicas de analisar as propostas desse empreendimento único e de grande porte? Acredito que sim. Tinham condições de... Sim. O senhor considera que a comissão de licitação e a equipe de apoio agiram de maneira correta em todas as etapas do certame? Ou, nos dias atuais, o senhor julga que poderiam ter agido de maneira diversa em algum aspecto? Não sei, detalhe da licitação eu não lembro. Faz tanto tempo, 10 anos aí, eu não sei. Eu participei da comissão que analisou as propostas. Daí para frente, eu não tenho assim... Nós estamos falando de um contrato de 167 milhões que resultou com uma empresa abandonando a obra e que não foi realizado. O senhor considera que a comissão agiu certo em todos os momentos? Eu acho que sim. Sim. Houve algum tipo de pressão para habilitar o consórcio Florianópolis Monumento? De jeito nenhum. Não faria parte dessa comissão se fosse dessa forma.
Senhor Laércio, sobre o tipo de licitação escolhido, não é contraditório utilizar o tipo de licitação técnica e preço e exigir atendimento de apenas 50% da pontuação para classificar uma proposta? Foi o edital, né? Ele fez uma pergunta, na verdade. Hein? O senhor acha contraditório exigir apenas 50% de atendimento a uma pontuação e uma proposta de técnica, da pontuação técnica para a classificação de uma proposta? Não posso, não sei. O senhor não tem uma opinião? Não tenho opinião a respeito disso. Não tenho. Se hoje lhe perguntassem, o senhor diria o quê? Não sei. Não sei se é 50%. O que estava no edital foi cumprido. Agora, Acredita que é suficiente para comprovar a capacidade técnica? Comprovar para a técnica. Não é suficiente para passar de ano, mas é Sim. suficiente para comprovar tecnicamente ao DEINFRA de que uma empresa consegue atender uma obra. Sim, eu acredito que sim. E por que descrever o histórico da concepção e execução da ponte foi considerado como técnica? Tá ali se o senhor quiser consultar, o edital está no telão aqui atrás do senhor. Atrás do senhor. Assim, não sei. Eu não sei, não foi eu que fiz o edital, não posso responder isso aí. O senhor considera adequado atribuir 30% da nota técnica para descrever o conhecimento do problema, subitem histórico, utilização da ponte, degradação, influência da atual situação da ponte sobre a metodologia executiva da restauração? Também não sei. Não posso ter, não participei do edital. Eu não perguntei se o senhor participou do edital. Eu perguntei se o senhor considera adequado. 30%? Para histórico, utilização da ponte, degradação? Sim, eu acho que sim. Considera? O senhor sabia que desses 30%, grande parte nós encontramos, a maior parte, na verdade, nós encontramos em uma fácil consulta no Google? E o senhor considera adequado? Não sei. Eu não posso dizer nada, porque eu não tenho conhecimento agora. Eu estou lhe perguntando se o senhor considera adequado. Não se o senhor conhece o edital. É adequado. 30% do conhecimento da coisa é adequado. Eu acho que sim. O senhor considera adequado que eu possa entrar na internet hoje, fazer uma consulta e atender 30% da capacidade técnica do exigido pelo edital do DEINFRA? Não. Mas é o que eu estou lhe dizendo. 30%, esses critérios ali que estão à mostra no telão e que equivalem a 30% da nota técnica, eles são encontrados facilmente na internet. O senhor considera, eu vou repetir a pergunta, o senhor agora considera adequado a utilização e atribuir 30% da nota a isso? Eu não tenho condições de avaliar isso agora. Não tem condições de avaliar. Como é que eu vou avaliar uma nota técnica, se 30%... É difícil. É difícil fazer essa avaliação assim. Se eu entrar na internet hoje, eu consigo responder você vai encontrar uma série de uma pesquisa. Na verdade, eu vou encontrar ipsilitri, literalmente. Sim. O que foi entregue no documento de habilitação. O senhor considera isso adequado? Eu considero para adequado. Para testar o quê? Se a pessoa consegue consultar a internet? Sim. A pessoa está comprovando que ela consegue usar o Google. É isso que é adequado para isso. Vamos lá. Senhor Roberto. O senhor Roberto, que foi ouvido há pouco, ele acabou de afirmar que essa parte da construção do edital foi responsabilidade da equipe de apoio. O senhor está aqui, né? Pode olhar essa parte aqui. Sim. O senhor considera que informações que podem ser obtidas... Essa parte aqui. Não, a parte que está projetada... Não, tudo bem. Essa parte já foi. Tudo bem. Não, pode... Passa. Aqui. O item 7.2.6.3 do edital 44/2007 estabelecia a pontuação para cada um dos requisitos. Errôneo
pontuação 0, insuficiente, pontuação 40% da pontuação, 40% da pontuação e completo 100%. O senhor poderia explicar a metodologia de graduação da pontuação? Não tem condições agora de fazer essa explicação, porque eu não lembro desse período dessa avaliação. Não lembro nada dessa avaliação. Eu teria que ter um tempo maior para fazer essa avaliação. Se é considerando que o senhor assinou a avaliação da proposta, quais os elementos levados em consideração para atribuir 100% da nota para a influência da atual situação da ponte sobre metodologia executiva da restauração? O último item do slide ali. O senhor assinou a avaliação da proposta. Sim. Né? Qual a justificativa daquela pontuação de 100% para a influência da atual situação da ponte sobre a metodologia executiva da restauração? Qual é a... A metodologia apresentada era convincente. Era suficiente. É totalmente suficiente de acordo com o edital. Estava de acordo com o edital. Mas isso não é subjetivo? Isso não é subjetivo? Era subjetivo, um pouco subjetivo, sim. Algumas coisas eram. Esse item especial? Esse não. Não é? Não, eu acho que não. Não deveria, então, indicar a página, indicar onde está o motivo? Não, o critério é o seguinte, atendeu ou não atendeu? Então, 100% se atendeu. Sim, os senhores colocaram apenas ok ali, não seria interessante os senhores indicarem onde é que está a página, o motivo de que ganhou 100%, além de um simples ok? Não sei. Considerando que o sistema da portante e a transferência de cargas era a fase mais delicada da reabilitação, o senhor avalia como o sistema portante, a transferência de carga, de fato, era o grande desafio da ponte Cílio Luiz. O senhor, como engenheiro, sabe muito bem disso. O senhor acha adequado e satisfatório que a técnica da empresa... que o sistema portante o senhor, considerando que o sistema portante da transferência de cargas era a fase mais delicada da reabilitação, o senhor avalia como satisfatória a técnica da empresa do consórcio Florianópolis Monumento, mesmo que tenha atendido apenas a metade dos itens avaliados? Essa foi a avaliação do que a empresa apresentou sobre o sistema portante de transferência de cargas. A empresa atendeu apenas a metade dos itens. O senhor considera adequado? Também não sei. Não posso dizer se era adequado ou não, porque... Não sei, hoje eu não tenho as condições, não lembro assim, detalhes. Não precisa lembrar, mas só basta o senhor olhar e me dizer, o senhor acha adequado uma empresa na parte mais técnica, difícil, a maior complexidade, o maior desafio, a empresa atender apenas a 50% dos itens? Isso lhe parece adequado? Não sei. O senhor pode se sentir tranquilo para falar a CPI, nós estamos em busca da verdade e o senhor pode expressar a sua opinião? Sim, ela poderia atender 50%, tá? Poderia atender 50% da... Inclusive, na nota mais importante, que é justamente o sistema e sequenciamento de operações de mapeamento, né, o software que é empregado, o cálculo e o controle das tensões, dispositivos auxiliares de montagens, células metálicas e teleféricos. A parte mais importante, o senhor, como engenheiro, isso o senhor sabe, que é o mais importante. A empresa atendeu 0%. O senhor considera... Ela se omitiu nesse... O que é o mesmo que não atender. Não atendeu. E o senhor considera isso adequado? A nota mais importante, talvez, ela apenas atendeu 0%. Ela não demonstrou como é que ela faria. A parte mais complexa, ela não demonstrou como faria. Ela, posteriormente, ela tinha uma alternativa para isso. Né? Ela tinha uma alternativa para isso aí. Quando foi apresentada? Não, isso é depois da licitação. Certo, mas quando ela foi habilitada,
Então, o senhor não considerou nenhum problema ela não dizer como que ela faria parte mais complexa da obra? Poderia ser parcial, né? Podia adquirir durante... Não é nem parcial, é zero mesmo. É zero, né? Que está ali, tá zero. Não, não foi, não atendeu, claro. Não atendeu. Por acaso ela teria entrado nesse consórcio, nesse edital, contando com um auditivo para uma alternativa a isso que ela não apresentou? Não, não conheço. Eu desconheço isso. Eu digo porque sabendo que não faria essa solução apresentada, porque ela não apresentou ali, como o senhor está vendo, ela não apresentou, ela entrou sabendo que não faria essa solução? Não sei. Não sei. Não tenho conhecimento. O senhor considera que o grau de complexidade técnica do sistema portante da transferência de cargas tem a mesma complexidade técnica do conhecimento do problema? Que envolvia esse histórico que nós conversamos agora há pouco, ou seja, 30% da nota? Como engenheiro, o senhor considera que tem a mesma importância? Eu acho que não. Deveria ter uma importância maior, um pouquinho maior. Com relação às justificativas de avaliação às notas atribuídas, o senhor poderia explicar por que foi atribuído a mesma nota, 40%, para os itens elevadores, que está ali, atrás do senhor? Se o senhor pudesse olhar ali atrás do senhor. Foi atribuída a mesma nota de 40% para o item elevadores e 40% para dimensionamento da obra. Entretanto, na primeira situação, o item não foi detalhado, e na segunda situação, ele simplesmente não foi fornecido. Por que a empresa ganhou 40% em um item que não foi detalhado e ela ganhou 40% para um item que simplesmente ela não entregou? Não posso te responder, não tenho condições de responder agora isso aí. O que Não leva, tenho, porque não tenho da sua experiência como condições engenheiro, agora, o que leva uma empresa a ganhar a mesma nota para um item que ela entrega e outro para que ela entrega, mas não detalhado? Lhe parece a mesma coisa? Não entregar e não entregar detalhado? O consórcio Florianópolis Monumentos atingiu 70,5 pontos de um total de 100. Se considerar o item conhecimento do problema, bem como os itens que não foram fornecidos pelo licitante, receberam nota parcial, esses itens que ela não entregou e ganhou 40% mesmo não entregando, restaria apenas a nota técnica, restaria apenas a parte técnica, a qual o consórcio Florianópolis Monumento atingiu apenas 45,57 pontos. O senhor ainda considera que a avaliação foi feita de maneira correta, técnica e objetiva na comissão? Veja bem, se tirar o histórico que encontramos na internet, se tirarmos o que ela não entregou e mesmo assim ganhou nota por não ter sido entregado, a nota não seria suficiente para atingir os 50 pontos necessários. O senhor considera que a comissão fez um bom trabalho? Eu acho que sim. O senhor recebeu alguma vantagem indevida, presente, favor ou benefício espúrio para habilitar tecnicamente o consórcio Florianópolis Monumento no edital 44/2007? Nunca, jamais. O senhor tem alguma informação a prestar a essa comissão, além do que já falou aqui? Eu tenho lá alguns documentos lá de... Eu fui fiscal da obra também, além de tudo. Eu fui fiscal da obra. Algo a acrescentar hoje aqui para nós? Algum conhecimento que queira compartilhar? Algum relato? Algum fato? A empresa que ganhou, realmente ela não tinha condições físicas de executar essa obra. Apesar das notas, que houve uma avaliação, ela não teria condições de executar essa obra. Qual foi o momento que isso foi percebido? A empresa Sim. ela se associou com a empresa SA Group. SA Group. Essa tinha condições, essa empresa. Qual foi o momento que isso foi percebido? Que a empresa não tinha capacidade técnica para realizar a obra? Durante a execução da obra. Durante a execução? Durante a execução da obra. Durante a habilitação, isso não foi percebido? Dentro da habilitação, não tem condições. E era notório esse conhecimento que a empresa não tinha condições de executar a obra? Era notório na época de execução, porque
eles trabalhavam mais com documentação. Documentação processo e mais processo. Tinha 4, 5 advogados colocando processo, tem que responder todos esses processos da empresa para descaracterizando a obra. Né? Então, o senhor, mas eu pergunto, isso no DEINFRA era conhecimento difundido, isso todos sabiam que Sim. a empresa não tinha essa condição. Essa empresa, a Espaço Sim. Aberto, não teria. CS Grupo teria. Como fiscal da obra, A gente confiou muito na CSE Grupo, que era consorciada. Né? e a CSA Group, ela participou da obra? Participou. Em Ela tinha um que momento, até que momento? Ela participou de Ah, toda a obra? Participou de toda a obra. Ele tinha um técnico deles, que sempre estava na obra. Eles tinham apenas uma pessoa na obra, é isso? A CSA Group. Não é deles, do CS Group, não. Tinha mais gente. É. Mas o senhor está me dizendo que a empresa aqui, local, não tinha condições técnicas. O senhor falou isso. Mas, ao mesmo tempo, fala que a CSA Group tinha condição. Tinha condição. Mas quando isso se tornou um problema? Porque se a empresa local não tem, mas está com a empresa internacional junto, fazendo a obra, queria entender melhor isso. A Espaço Aberto tinha condições de tocar as partes de fundações. Tá? Agora, a outra parte de transferência de carga e tudo mais é mais a cargo da CSA Group. Então, elas se dividiram nisso aí. E a empresa CSA Group, ela participou até a desistência da obra, foi isso? Até o quê? A desistência, até o final o contrato foi interrompido, a rescisão O contrato foi interrompido. Mas ela ficou até a rescisão do contrato? Até o final do contrato. Pelo que eu tenho conhecimento, sim. E quem executou de fato a obra? Somente a consultora Espaço Aberto? O dia a dia da obra, quem é que tocava? Dia a dia da obra é Espaço Aberto e um técnico da CSA Group. Mão de obra da Espaço Aberto e o técnico... Isso, o técnico deles. E se a CSA tinha condições de tocar a obra, por que ela não entregou essa obra? Por que o contrato foi interrompido? Eles dividiram, poderia somar, eu acho que a especialidade de cada uma poderia ser somadas para tocar essa obra. Tá, a pergunta não foi essa. Como o senhor, se a CSA tinha condições, por que a obra foi interrompida então? Não sei, porque eu me aposentei em seguida e eu não soube mais. Então também não sabe se a CSA... Mas o senhor agora há pouco disse que a CSA não, ficou no início das obras que eles fizeram, sim. O senhor então não o senhor falou está falando uma coisa diferente do que falou há 2 minutos atrás. Me falou que a CSA ficou até o contrato ser interrompido. Isso o senhor não pode afirmar isso. Eu não posso falar que foi interrompido porque eu não estava na época da interrupção da obra. Ele foi até quando eu fui. O senhor saberia fiscal. me informar quem foram os técnicos da CSA? Agora não tenho lembrança, né? Não lembro mais. Nem do técnico do CSA, nem da Espaço Aberto, não tenho. Não sei. E durante a sua fiscalização, os serviços ocorriam normalmente? Não. Houve paralisações. Poderia explicar para nós? Houve paralisações para definir o sistema de troca de aparelhos de apoio. Demais a obra corria normalmente? Demais a obra corria parcialmente. Defina, por favor. Eles fizeram alguma parte de fundações e depois ela paralisava a obra, a obra deles foi paralisada por um período para definir o sistema agora esqueci.
Quantas pessoas trabalhavam em média? Quantas pessoas trabalhavam em média na ponte? Quantos trabalhadores tinham na ponte habitualmente? Não tem condições de falar, isso não sei. 50, 100? Não sei. Mas em torno disso aí, 50 pessoas, mas não tem... E o que o senhor fez em relação às paralisações como fiscal? Como fiscal, tem aqui algumas anotações aqui. Posso? Claro. Teve um problema sério lá na ponte que foi em termos de desapropriação. Houve paralisações. Dia 27 de 2 de 2009, houve descumprimento da ordem de serviço número 1, que foi do início da obra. Dia 12 de 3 de 2009, termo de paralisação para restabelecimento das condições legais de contrato em vista aos atrasos, de acordo com as instruções normativas do DEINFRA. Tá? Dia 10 de 3 de 2009, ordem de paralisação número 5 por motivo de divergência no processo executivo. O senhor chegou a sugerir em algum momento a aplicação de multa pela não execução da obra no prazo? Não tem. Não? Certo. O senhor poderia disponibilizar esses documentos que o senhor traz, também os que o senhor possui a mais? Houve uma advertência escrita para a empresa. Houve uma advertência. Certo. O senhor poderia disponibilizar esses documentos que o senhor traz, também os que o senhor teria, além destes, com imposto do senhor? Tem. O senhor poderia disponibilizar para essa comissão? Desses aqui eu tenho, não total. Alguns que eu despachei, que eu retive, a minha parte foi retida. O senhor poderia disponibilizar? Posso disponibilizar. Muito obrigado. Senhor presidente, para mim era isso. Após o término das indagações por parte do deputado Bruno, eu convido o deputado GCS se há manifestação a fazer, deputado João Min, também não há manifestação a fazer. Senhor Laércio Oswaldo Martins, não há mais perguntas a ser dirigidas a Vossa Senhoria. Dou por encerrado o seu depoimento. Solicito à assessoria que o encaminhe ao espaço externo desta comissão. Ok. Obrigado. Senhores deputados, não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e boa noite para todos.